E aí, pessoal, hoje eu estou aqui com o Sabrina no podcast da Escola Pode para conversarmos com o nosso professor Ramon Williams sobre sua mudança de hábito após o começo, iniciar a academia. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Como o Pedro disse, eu sou o professor Ramon, não sei se vocês me conhecem, né? Mas agora estou me apresentando. Pode repetir a pergunta, por favor? E aí, Ramon, você pode contar pra gente como foi a fase da sua adolescência? Bom, a minha adolescência foi o seguinte, sou filho único e sempre fui bem sozinho. Não tinha tantos amigos porque eu morava num local que não tinha boas influências, digamos assim. E como meus pais tinham que trabalhar para sustentar a nossa casa, a nossa família, então eu ficava bem sozinho o tempo todo, mesmo sendo novo. Eu fiquei em casa sozinho, de fechar a porta dentro, de trancar a porta para ninguém entrar dentro de casa desde os 6 anos de idade. Desde os 6 anos de idade. E como vocês podem imaginar, já que eu ficava trancado, era escola, casa, era uma criança bem rolicinha, bem gordinho mesmo. Talvez eu tinha uns 1,20 m ali, pesando uns 50 kg mais ou menos. Era bem gordinho mesmo. Por quê? Porque meus pais tinham medo que eu saísse, por causa da influência do bairro onde eu morava. E então eles só me entretinham com coisas dentro de casa, que era um videogame que a gente ganhou do antigo prefeito de Aracruz, que era o Cacá. Por quê? A minha tia, irmã da minha mãe, era babá dos filhos do Cacá. E ele doou esse videogame para mim, sabendo da situação, que meus pais trabalhavam o tempo todo e eu ficava trancado dentro de casa, que era o meio mais seguro da época de eu poder ficar em casa. A gente morou nesse bairro mais ou menos até os meus 11 anos, se eu não me engano, que era uma casa que era alugada para o meu pai e era do meu avô. E meu avô, depois desses anos, pediu a casa de volta, porque eles estavam precisando de dinheiro. Então pensa, uma correria danada para a gente poder arrumar outro lugar para morar. Porque meu avô precisava urgentemente daquela casa para tirar um dinheiro a mais. E meu pai tinha acabado de comprar um lote no local onde minha mãe mora até hoje, que é o Guanabara. Então foi uma correria danada, tive que ajudar meu pai também a mexer com a casa, mesmo sendo novinho, porque a gente não tinha tanto dinheiro. E como eu disse, tinha acabado de comprar o lote. Então foi meio que inesperado ter que sair de lá. Então, a infância sozinho, sem muitos amigos, ainda tendo que ajudar meu pai na obra de casa. Depois que a gente mudou, o bairro ali já tinham amigos que eu fiz na escola, na creche. Então aí eu já comecei a sair mais um pouco de casa, porque tinham pessoas que eu podia confiar. Tenho amigos até hoje, são amigos de infância que eu levo até hoje. E um detalhe que eu preciso te contar é que nesse lugar antigo que eu morava, era tudo morro. Então não tinha como brincar de bola, brincar de pique-esconde, brincar de correr, essas coisas assim, porque era gordinho. Ter que correr no morro ainda era sacanagem, né? Ia rolar, né? Aí nesse bairro que a gente mudou depois, aí já era melhor, já era planozinho, já tinha uns passos para soltar pipa, para jogar bola, soltar peão, bolinha de gude. Tinha muitas mais crianças perto de casa, então comecei a fazer mais amizades, comecei a sair mais de casa, já não ficava tão preso somente ao videogame. E a situação de casa começou a melhorar. Por quê? Antes era pior, porque meu pai sempre trabalhou com questão de obras, sempre foi pedreiro, mas ele bebia muito. Bebia, fumava muito e ele se perdeu com isso naquele tempo. Ele se perdeu.
E passou um tempo, ele começou a ir para a igreja, começou a ver que lá não era o caminho, que ele não estava evoluindo por conta de bebida e cigarro. E a gente foi melhorando, conseguimos uma primeira motinha, conseguimos um primeiro carro. A gente foi evoluindo, aumentamos mais ainda a nossa casa, que a nossa casa no início só tinha 4 cômodos, era bem pequenininha. Eu tinha que dormir na cama com meus pais, mesmo com 11 anos, não tinha cama para mim, não tinha espaço para ter nada. E depois que a gente meu pai foi parando de beber, de fumar, foi sobrando dinheiro e a gente conseguiu ir subindo na vida, conquistando mais coisas. E, como eu conheci, a gente vai crescendo, a gente vai se inspirando em algumas pessoas, né? A gente vai gostando de outras coisas. Foi na adolescente que eu comecei a gostar mais de esporte. Com uns 10, 11 anos, eu comecei a assistir futebol com meu pai todo domingo e toda quarta, que era comumente acontecia. Foi aí que comecei a me apaixonar pelo Vasco. Eu lembro do meu primeiro jogo até hoje que eu assisti com meu pai. Vasco e Figueirense em 2006, um domingo, 4 horas, 0-0. Comecei a me apaixonar pelo futebol ali. Meu pai que me influenciou a ser Vasco. E como eu comecei a praticar mais esporte nessa adolescência, por volta dos 11, 12 anos, a gente vai crescendo e eu fui me desgastando mais porque eu pratiquei esportes, comecei a correr atrás de pipas, jogar bolinha de gude, peão. Aí eu fui perdendo peso. Comecei aí perdendo esse peso. Aí, não sei se pode falar agora. Na adolescência a gente começa a querer se apaixonar, né? A famosa. Isso. E então a gente começa a querer chamar a atenção das menininhas, né? Eu sou um menino, eu queria chamar a atenção das menininhas. Então foi aí que foi um incentivo a mais de eu querer emagrecer. Porque eu via que nas escolas tinha um bullying com os gordinhos, não chamava tanta atenção das meninas. E eu queria ser visto, eu queria ser lembrado. E o que eu comecei a notar? Que na escola, no tempo que eu estudei, a gente começa a ver que quem tem, entre aspas, a moral na escola é quem se destaca em algo. Quem joga muita bola, quem joga vôlei, quem dança, quem gosta de falar em público, quem se destaca em algo, um desenhista e por aí vai. E qual era o meu caminho? Eu nunca fui bom de desenho, né? Não sei se vocês notaram nas minhas aulas. E então eu comecei a me destacar no esporte. E aí, perdendo peso, se destacando no esporte, jogando em vários times, no time da escola, no Clube Aracruz, que tem lá na sede de Aracruz, estádio do Bambu. Vocês conhecem? Não conhecem? Então, tem um clube lá chamado Aracruz. Está desligado tem um tempinho, mas na minha adolescência funcionava com bastante eficácia. Acontecia muito. Tinha vários campeonatos e eu fui participando, fui sendo reconhecido, fui sendo visto. Então eu fui lembrado, eu consegui o que eu queria. Eu comecei a adorar o esporte, fui lembrado, fui conquistando meu espaço e fui amando o esporte, e isso também me fez querer ser professor. Assim foi minha adolescência. Qual foi o motivo de você querer mudar? Mudar em que sentido? A estética do corpo? Então, a primeira parte foi essa. Eu queria ser visto, queria ser lembrado, porque eu sofri muito bullying por ser gordinho. Na época não era bullying, né? Era a famosa zoação. Não tinha essa palavra bullying assim, com tanta força para nós adolescentes. Então a gente levava um pouco na brincadeira. Mas como eu disse, eu queria ser lembrado, eu queria ser visto, eu queria que as pessoas gostassem de mim. E a gente notava que a aparência de fato tinha a sua importância.
tinha sua importância. Então eu comecei a focar nisso. E vocês estão na fase de ficar apaixonados e eu passei por isso também. Quando eu tinha uns 12 anos, eu acho que foi a primeira vez que eu gostei de fato de uma menina. E felizmente eu gordinho não chamava atenção. Eu tinha que ser um cara engraçado, tinha que ser um cara que falava muito, etc e tal. E eu mantive essa personalidade de ser engraçado, de conversar bastante. E mudei minha aparência para também chamar a atenção positivamente. Porque também, como é que eu posso dizer? A aparência de fato tem sua importância quando você é adolescente. A gente não pode negar. Aí mais pra frente foi a questão de saúde mesmo. Quando eu fiquei adulto, atingi a maioridade lá para os 18 anos, de fato foi por essa questão de saúde. Eu queria, como eu já tinha pensado em ser professor de educação física, eu pensava que não tinha muita credibilidade um professor de educação física ser acima do peso, porque se eu vou falar de saúde, se eu vou falar de bem-estar, eu tenho que transparecer isso para as pessoas que eu quero mostrar, falar sobre a saúde. Só que também é um equívoco, eu notei isso, porque o que vale é o nosso conhecimento. Se a gente consegue transmitir isso com as nossas palavras, com as nossas atitudes, é isso que nossos alunos vão sugar. Então a aparência depois não faz tanta influência para mim. Nessa questão de, o professor de educação física tem que ser saradão, tem que ser magrinho, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não tem necessidade mais. Eu mudei minha visão. Hoje eu me cuido por estética de fato, é estética. Então, você falou bem assim que lá nos seus 12 anos você gostou da garota. Conseguiu pegar ela? Óbvio que não. Fiquei pra trás, perdi pro um cara que tinha um corpinho de surfista. Tinha aquele cabelinho penteado pra cá e pra lá, meu cabelo era arrepiadão assim, parecia o Faustão. Tinha um cabelo grandão pra trás aqui assim, ó. Ele vinha mais ou menos aqui, ele era gigantesco, porque eu não cortava o cabelo e era gordinho. Era Faustão, rola de poço, chupeta de baleia, era tudo isso aí. E o exercício físico, você pratica porque gosta ou faz por obrigação? Como eu disse, eu gosto bastante. Comecei a gostar bastante desde os 12 anos. Eu posso citar alguns que eu gosto bastante. Igual, eu adoro futsal e futebol, adoro futsal, futebol. Gosto de esportes na areia também. Um beach tênis, um futebol, uma altinha no vôlei, gostoso demais. Aquela praia lá soprando o vento na gente, aquele sol gostoso, eu adoro também. Aí quando você vai dar para dar um tipo na praia, né? É ótimo. Confesso que a musculação eu não gosto tanto assim. Eu não acho tão prazeroso. Ali é, entre aspas, uma obrigação. Porque é o esporte que eu consigo praticar hoje mais vezes, consigo praticar mais vezes, consigo repetir isso todos os dias, é uma rotina minha. Não é uma obrigação porque, tipo assim, não vou me arrastando, mas eu entendo que isso é necessário para mim, porque eu já voltei a ganhar peso de novo na fase adulta, igual o ano passado estava bem gordinho. Aí eu falei, esse não é meu corpo, eu me sentia, não me sentia tão feliz, eu sabia que eu podia ser melhor, porque, cara, nada mais gostoso que você ir na loja, vestir uma roupa e se sentir bem. E eu não estava me sentindo bem. Eu não tenho nada contra quem é gordinho, quem não é, quem é magrinho, não tenho preconceito nenhum. Só que eu não queria aquilo para mim, porque eu não estava me sentindo bem. Então eu decidi mudar.
A gente não pode, só porque a gente quer mudar, ser de um jeito, querer que todo mundo seja. A gente não pode fazer isso de forma alguma, a gente tem que respeitar todos. Se a pessoa se sente bem do jeito que está, ótimo. Mas eu não estava me sentindo bem. Hoje já me sinto bem melhor, sinto que, igual eu falei, quando a gente vai na loja com uma roupa, ela veste melhor, me sinto bem, me sinto mais enérgico, consigo participar de mais coisas. Quando a gente vai tirar uma foto, quando a gente sai, a gente adora tirar uma foto, me sinto mais fotogênico. Então, cara, isso é ótimo. Eu me sinto muito bem, assim. Isso, de alguma forma, influencia você a dar aula? Se eu sou gordinho ou fortinho? Eu creio que não. Na verdade, quando eu cheguei aqui o ano passado e estava acima do peso, eu tinha um certo receio de que vocês pensassem que talvez não seriam aulas tão produtivas, aulas tão gostosas, porque era a minha primeira turma, meu primeiro ano de professor de educação física. Então eu não sabia como vocês iriam pensar, como vocês iriam me olhar. Mas depois de um tempo que vocês não ligam para isso, que vocês respeitam as aulas, respeitam os professores, são proativos, gostam da educação física, independentemente de como é o professor. Então isso eu consegui desmistificar bem rápido. Falei, os alunos não se importam muito com isso, com a aparência, com nada do tipo. É mais como o professor é como pessoa e como dá a sua aula. E a sua alimentação? Você se baseia em quê para se alimentar do jeito que você está fazendo agora? Então, a aguinha é bom. Bebam água. Então, a minha alimentação foi o seguinte. Hoje, ela se baseia através do Ramon que era no passado. O Ramon do ano passado comia qualquer coisa. Por aqui, professor, passou água. Aqui, professor, salada. Aqui, professor, o docinho. Aqui, a trufa. Ia pegando. Aí aconteceu aquilo que eu falei. Não estava me sentindo bem, etc e tal. Aí depois que eu decidi mudar, que foi dia 28 de dezembro de 2022, eu comecei a mudar da seguinte forma. Através dos estudos que eu fiz, educação física, eu tenho um conhecimento, uma base sobre a nutrição. Sei o que se deve comer para ganhar músculo, sei o que se deve fazer para perder peso. Então eu comecei meio que sozinho ali, vou comer certa quantidade de arroz, de feijão, de frango, de salada, que eu sei que eu vou perder o peso. Por quê? Porque eu estou fazendo exercício, eu estou comendo menos. Chega no final de semana quando a gente quer se premiar. Hoje eu vou tomar um açaí, vou tomar vou fazer não sei o quê. Então eu tenho que dar uma segurada nesse daí, porque senão eu não vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Só que tem um momento que, como a gente vai fazendo isso tantas vezes, o nosso corpo acostuma. A gente não consegue evoluir mais. O corpo acostuma. Agora ele deixou de comer aquele montão de coisa e está comendo só arroz, frango, batata doce, tomate, salada e água. O corpo acostuma. Aí você para de evoluir. E foi aí que, quando eu notei isso, eu falei, agora só o meu conhecimento de nutrição que eu tenho não é suficiente. Aí eu procurei nutricionista. Porque ele é o profissional da nutrição que consegue nos ajudar através dos nossos objetivos. Se a gente quer emagrecer, ele vai ajudar a emagrecer. Se a gente quer manter, vai ajudar a manter. Se a gente quer ganhar peso para ficar mais forte, vai ajudar a gente a ganhar peso para ficar mais forte. Eu falei, vou ter que ir atrás dessa pessoa. Aí, depois que eu comecei na nutrição, já tem 4, 5 meses, eu acho, se não me engano. Aí eu me baseio através dele, porque ele que conseguiu me ajudar. Como eu falei, eu estava parado. E agora que eu consegui voltar lá com ele, fui me ajudando, a gente vai conversando, ele passa uma dieta certinho lá, te dá sempre 3 opções de
de cardápio, isso, de cardápio. Exemplo, tem lá as proteínas, que são as carnes que a gente come, carne, ovos, essas coisas assim, derivados de animais. Ah, hoje tem o frango lá, pô, mas enjoei demais de comer frango. Aí lá te dá outra opção, te dá um bife, por exemplo, pra gente não enjoar. Isso era ótimo. Eu sozinho não estava conseguindo isso. Precisava de uma variedade para a gente não enjoar. Porque se a gente começa a enjoar da coisa que a gente está fazendo, já vira aquela rotina chata. Você começa a fazer obrigado. E na alimentação isso não é legal, porque senão você vai lá e desiste. Aí eu consegui evoluir bastante com ele, estou com ele até hoje. A gente vai atualizando através dos objetivos que a gente vai conseguindo. Hoje já não tenho mais o objetivo de perder peso, acho que já está o suficiente. Aí a gente mudou o objetivo, que é ganhar agora um pouco mais de corpo, ficar um pouco mais forte. Aí a gente vai evoluindo, a gente vai comendo o que ele passa pra gente, a gente vai treinando, vai evoluindo, vai e volta, pra gente sempre estar em evolução. Entendi. Muito obrigada, Ramon, por contar pra gente sobre Um pouco da minha vida, minha isso. rotina. Fechou, é nóis. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.